Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast. Esse episódio para você, colega advogado, entender sobre uma advocacia empreendedora, uma advocacia moderna, uma advocacia de fato que visa criar um negócio. É muito comum um advogado ter aquela premissa de que, nossa, eu não posso vender, nossa, o meu escritório não é uma empresa, não é um negócio, e a gente está aqui para te dizer justamente o contrário, para te dizer que tendo um negócio da advocacia, você consegue ajudar muito mais pessoas, consegue ajudar mais clientes, consegue criar um time, consegue ter mais prosperidade financeira, enfim, vai deixando um impacto no mundo. Esse podcast é um oferecimento de A Nova Advocacia, um evento que vai acontecer nos dias 30 de maio, 31 de maio e 1º de junho. Se você quer mais informações, tá aqui embaixo na descrição. Hoje eu vou receber um cara muito querido lá dentro da fraternidade. Eu tava falando com ele que no evento eu me conectei muito com o filho dele, a gente ficou conversando lá, e é um cara que eu admiro muito e que vai contar pra gente como que ele tá fazendo uma advocacia empreendedora no interior do Pará. Cleverson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Exatamente. Do interior do Pará para o Brasil. É isso aí. A gente sabe que do interior a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior. Sim. Mas nada é impossível. Não é de jeito nenhum, cara. Você tá aí pra provar isso. Antigamente eu tinha uma advocacia arcaica, era eu, equipe. Você fazia tudo, aquele advogado padrão. Exatamente, centralizador. Uhum. E eu entrei num curso de previdenciário. Uhum. E lá é aquela história mentoria, e eu comecei a perguntar, né? Fui atrás, o que é mentoria? Fui no PV de alguns, me responderam, não, a pessoa vai te auxiliar. Uhum. E aí eu pedi indicação. E eles indicaram Marcelo Saf e o outro eu nem me lembro. Porque na hora que eu entrei na tua página, eu me conectei automaticamente. Que massa, meu E eu irmão. falei, é esse. Isso tem quanto tempo? Março de 2024. Então, um ano depois, cá estamos. Exatamente. E eu fui no SAF Experience março de 2024 Uhum. e lá eu já entrei para Frat Pro. Muito bom. Quando eu saí, eu já entrei na mentoria individual. Já fez tudo acontecer. E, inclusive, tem até uma situação engraçada. Como é que eu ia contar para minha esposa Uhum. que eu comprei? É, todo mundo passa esse perrengue. Meu filho já sabia. Sim. E aí eu cheguei em casa, esperei um almoço. E aí eu falei, amor, eu fiz uma compra lá. Mas o que foi? Já gastou 5 mil reais? Eu falei, não. Gastei 30. Foi 30. E aí ela falou, você é louco. Sim. E eu falei, é isso que eu queria ouvir. Exato. Porque um louco com resultado é gênio. É gênio. Exatamente, Cleverson. Cara, que massa. Começamos já com paulada. Anota aí você que tá aí do lado de lá, ó, e que muitas vezes não tem coragem de fazer loucura. E quando eu digo loucura, Cleverson, não é só entrar numa mentoria, num mastermind, pagar pra sentar numa mesa, pra ter acesso a informações que as pessoas precisam. Mas muitas vezes é o primeiro passo. Porque às vezes quem tá nos ouvindo aqui tá no momento de alugar uma salinha e ele não tem coragem. Não tem coragem de pagar 900 reais no aluguel. Tá no momento, às vezes, de contratar um primeiro estagiário. Não tem coragem de assumir o compromisso de pagar um salário. Cara, como é que foi sua trajetória? Você formou quando? Você sempre quis empreender? Sempre quis ser um advogado? Ou pensou em concurso público? Precisou de ter coragem? Como é que foi sua trajetória? Vamos voltar lá no início. Saiu da faculdade, e aí? Na verdade, eu venho de uma família de contadores. Uhum. Com 11 anos, a gente foi embora para o estado do Pará. Sim. Você era de onde? Eu era do Paraná. Uhum. Meu pai montou um escritório e eu comecei a trabalhar com ele desde os 11 anos. Sim. E no interior, a gente tem a dificuldade de que não tem faculdades. Sim. Então, eu iniciei a minha faculdade de contabilidade em 2005, terminei em 2010. E no mesmo ano, eu iniciei o direito. Uhum. Com um colega que a gente entrou na faculdade, ele olhou para mim e falou o seguinte, 5 anos vai passar, estudando não, então vamos estudar. De qualquer jeito o tempo vai passar. De qualquer jeito. Você é que escolhe como é que você vai estar depois que esse tempo passar, né, Cleverson? Exatamente. Passei no 9º semestre na prova da OAB e já montei meu escritório. Uhum. Isso já são 10 anos de escritório. Então no 9º semestre você já passou na OAB e nunca quis concurso, né, cara? Já, vou advogar. Eu queria concurso antes de eu conhecer Marcelo Saf. Massa. Depois que eu conheci, eu vi que tudo é possível. Uhum. Basta executar. Mudando o ambiente e mentalidade, tudo é possível. E aí me fala uma coisa, como é que foi nesse início estar inserido num ambiente lá, uma cidade interior, abrir um escritório e falar, eu vou fazer acontecer. O que as pessoas falavam? Isso te abalava, não te abalava? Como é que foi essa jornada do início? Talvez antes de me conhecer até. Mas, assim, você já via que ia dar certo? Como é que foi? 2021 eu gravava vídeos. Uhum. Fazia aqueles vídeos que
podem alavancar a nossa autoridade. Sim. E aconteceu aquela situação. Fui motivo de reunião na OAB. Aham. e São eu- as 3 fases, né? Exatamente. Só que eu fiz o errado. Na segunda eu parei. Sim. Na segunda eu parei. Começaram a te atacar, você parou. Exatamente. E agora não tem quem me faça parar mais. Sim. É isso, cara. Eu costumo dizer, todo advogado de sucesso, ele necessariamente vai enfrentar 3 fases. Primeira fase, zombaria. As pessoas vão zombar de você. Ah, virou blogueiro? Parou de ser advogado? Agora só faz vídeo pra internet? Nossa, isso não vai dar certo. É a primeira fase onde as pessoas vão fazer chacota com você. Talvez você esteja enfrentando essa fase agora. A segunda fase, e aí a má notícia, é que só 10% das pessoas chegam lá. Exatamente. Que a maioria desiste. Na hora que a pessoa faz chacota de você, você desiste. Você acha que ela tá certa e você tá errado. E aí você para. Só que 10% avança. E aí vem a fase mais pauleira, que é a fase da raiva. É onde começam a te ligar falando que vão te denunciar. É quando fazem reunião contra você. É quando tentam fazer com que você pare através do medo, através da raiva. E aí, mais uma má notícia. 90% para aí, como foi seu caso. Exatamente. Só que 10% avança para a terceira, que é quando, e é o que você vive hoje, quando as pessoas batem no seu ombro e falam, caramba, agora você tá no Brasil todo, como é que você faz isso? Me ensina, também quero fazer. Né? Então são essas 3 fases. Por que você parou lá? Você ficou com medo? Na verdade, eles vêm com uma forma de ataque. Olha, se você não fizer isso, se você não parar, tá virando blogueirinho, agora vai sair da advocacia para estar fazendo vídeo. E aí, naquela reunião da OAB, eu entendi naquele momento que talvez eu estaria errado. Uhum. Mas pela falta de Do ambiente, ambiente. que eu estava no ambiente errado. Exatamente. E isso daí, em 2021, eu separei a sociedade de contabilidade com meu irmão Uhum. e foquei somente na advocacia. Porque eu entendi que eu tinha uma âncora que estava me segurando. Porque eu era da forma incomodado e ele era da forma acomodado. Exato. Então eu queria estar atrás de coisas melhores. Eu tinha aquela âncora me segurando. Exato. Quando eu parti somente para o meu escritório, de março de 2024 para cá, eu já construí um escritório de 2 andares com mais de 60 metros quadrados. Brabo, meu irmão. E aí eu te digo, se eu tinha esse dinheiro, não tinha. E eu fiz através como o ambiente e a mentalidade me moldaram. Ou seja, eu coloquei o pé e Deus deu chão. E é isso que todo empreendedor de sucesso faz. Toda pessoa de sucesso, todo advogado de sucesso, algum momento da trajetória dele, ele foi considerado irresponsável. E muitas vezes quem vai te considerar responsável são as pessoas que mais te amam. É o seu cônjuge, são os seus pais, são seus amigos mais próximos. E talvez eles façam isso até de uma forma honesta. Eles não querem que você se frustre. Então quando você chega pro seu cônjuge, chega pros seus pais e fala, pai, mãe, minha esposa, meu marido, eu vou alugar uma sala. Não, você tá louco? Como é que você vai pagar isso mês que vem? Eu vou contratar 2 advogados. Mas como é que você vai assumir esse compromisso? Eu lembro quando eu troquei para uma sala maior, minha mãe virou e falou assim, meu filho, mas precisa dessa sala maior só para você, seu sócio e mais 2 funcionários? Ou seja, não é que ela estava falando que eu não precisava daquilo, ela estava falando que aquela sala maior era muito para mim. E naquele momento eu podia ter ouvido minha mãe e ter parado. E não ia ter os resultados que eu tenho hoje. Então, muitas vezes, você que está aí ouvindo vai precisar diminuir o volume das pessoas que mais te amam. E isso não quer dizer que você está abandonando as pessoas. O Cleverson acabou de falar, eu tive que ter um jeito para contar para minha esposa que eu tinha comprado um Mastermind. Por quê? Porque as pessoas não têm as referências que você tem. As pessoas não viveram as experiências que você viveu. Então, por exemplo, Cleverson, eu tenho certeza que naquele momento, no primeiro evento que você foi, você viveu uma transformação ali e falou, cara, eu preciso que minha esposa veja isso. Hoje você já pode levá-los nos eventos, tá lá com você, nós vamos contar no final aqui para onde que nós vamos, né, que vai ser legal. Então, Exatamente. as pessoas precisam muitas vezes dar o passo, confiando que o chão vai vir. Exatamente. Depois que eu contei para ela, eu usei uma outra tática. Eu tenho uma televisão no quarto. Uhum. E aí eu ouvia os podcasts do Marcelo no quarto quando ela estava comigo. Boa. Hoje você tá aqui. Ou seja, ela viu que dentro do grupo tem princípios. Sim. E a gente tá vivendo isso. Sim, exatamente, cara. Eu costumo dizer que o sucesso acompanha em todas as áreas. Então não tem como você ser um advogado de sucesso se você tá traindo seu cônjuge. Não tem como você ser um advogado de sucesso se você engana o seu sócio.
Não tem como você ser um advogado de sucesso se você não preocupa minimamente com a sua saúde. E tá tudo bem durante um momento você deixar alguma coisa em segundo plano. Pô, Saf, eu tô empreendendo, eu tô começando meu escritório agora, eu tô na fase de rampar meu negócio. Muitas vezes você não vai conseguir fazer uma dieta balanceada, você não vai conseguir fazer uma academia, mas você tem que entender que aquilo é importante, porque o sucesso, ele vem de várias áreas. Ele vem do relacionamento que você tem familiar, ele vem do sucesso financeiro, do seu escritório profissional, ele vem da liderança, como que as pessoas te vejam, como que as pessoas te olham, como que seus colaboradores pensam que você é e como que você de fato está sendo. Então, esse sucesso de forma holística é pressuposto para dar certo. Ô Cleverson, e aí, cara, área do direito, por que o previdenciário? Porque o previdenciário é uma das áreas que tem mais contato direto com as pessoas e é uma área que realmente transforma vidas. Porque no meu escritório, antes de eu pensar em lucro, antes de eu pensar em dinheiro, eu penso em transformar a vida das pessoas. Porque muitas pessoas chegam lá desenganados, chegam lá achando que não tem o seu direito ou alguém que fez algo errado e a gente transforma a vida das pessoas. A gente dá um mínimo de dignidade. É um salário mínimo, mas um salário mínimo para várias pessoas é o pão de cada dia. Exato. Então, é uma transformação que a gente faz na vida da pessoa. A gente já foi chamado várias vezes para participar de cultos e orações em agradecimento ao trabalho de ter conseguido a aposentadoria. Então, isso não tem preço. Exato. Eu costumo dizer que para ter sucesso na advocacia, você vai precisar de analisar 3 áreas. A primeira delas é a transformação. Então, o seu produto, né, a área que você atua, a forma como você advoga, isso transforma a vida das pessoas? Porque o que a gente vê, muitas vezes, são pessoas que possuem uma atuação que não transforma a vida das pessoas e não entende por que ele não alavanca, por que ele não prospera. Entenda, quanto mais transformação você gerar na vida das pessoas de uma forma genuína, óbvio, pode ser intencional. É claro que o Cleverson quer lucrar com isso, porque o mundo é assim, o capitalismo é assim, e quanto mais ele lucra, mais ele ajuda outras pessoas, mais colaboradores ele tem, mais ele consome, mais a máquina gira. Só que a base é o quê? É a pessoa que chega lá desenganada no escritório dele e fala, Dr. Cleverson, eu dei entrada na minha aposentadoria, foi negado. Eu trabalhei a vida toda. E a pessoa chega lá, muitas vezes, sabe, acabada, sem chão. E ali ela encontra um apoio. Ali ela encontra um acolhimento que é muito maior do que a pensão. É o acolhimento de, olha, vem aqui, eu vou te ajudar. Eu vou comprar essa briga com você. Então, a transformação deve sempre estar presente no seu negócio da advocacia. Porque se você faz só pelo dinheiro, a grande verdade é que você não tem um negócio. Né? Talvez você tenha algo rentável aí na sua mão, mas não é um negócio. Porque o negócio é uma forma organizada de transformar a vida das pessoas e ser pago por isso. Eu imagino muito assim, cara. Exatamente. E lá também a nossa cultura é muito forte na questão do acolhimento. A gente sempre tem um lanche, tem um bolo, tem café, tem refrigerante, tem suco para atender no primeiro acolhimento. E toda a perícia, seja ela social ou médica, a gente acompanha. Eu levo e eu trago. Quando eu não posso ir, vai os meus colaboradores ou vai a minha esposa. Então, sempre tem alguém junto com eles. A gente literalmente pega na mão deles. Exato, exato. Essa é a função, e essa é a função do advogado. A função do advogado não é ficar ali atrás do computador fazendo peça, ficar ligando para juiz, isso também. Mas a função do advogado é muito mais dar um amparo, dar um apoio naquele momento que a pessoa mais precisa. Ninguém acorda, hoje eu quero contratar um advogado. Eles nos contratam porque precisam. E às vezes é o momento da vida da pessoa que ela mais precisa. Então a gente tem que estar ali apoiando essa pessoa, obviamente com a intenção de ter um lucro lá na frente, para a sua máquina poder girar. E para você poder ajudar mais gente. Porque se você não tem dinheiro, você não consegue manter seu escritório de pé, não consegue ajudar as pessoas. Mas o ponto principal, cara, é o que eu falo, é ajudar as pessoas. Eu tava almoçando agora com o pessoal do nosso escritório, e aí eu tava falando sobre isso, que o meu cliente, Cleverson, você vai entender muito bem que você tem o mesmo nível de cliente. O meu cliente, muitas vezes, ele não tem carne em casa. Ele não tem carne em casa. Já chegou caso de cliente meu que vendeu a geladeira para poder pagar os meus honorários. Então, o impacto que eu gero na vida desse cara, quando esse cara entra num concurso público como soldado, por exemplo, para ganhar R$3.000 durante o curso, ou R$4.000 depois de formado, cara, eu transformei gerações da vida daquele sujeito. Porque eu poderia, sem a minha ajuda, aquela família poderia estar fadada a passar fome.
Porque E através do nosso trabalho, o cara muda de vida. exatamente, e o direito não reflete somente na pessoa. Reflete na esposa, reflete nos filhos, reflete em toda a família, a cadeia familiar dele. Porque se as pessoas pensassem que levando esse direito a todas as pessoas da família, é o marketing mais barato que a gente tem. É o LTV mais fácil de a gente conseguir, da Exatamente. gente trabalhar. Então, a gente não tem custo. Com essa transformação, eles também transbordam na nossa vida. Exatamente. Olha que interessante o que o Cleverson falou. É o melhor LTV que a gente tem. Para você que está nos ouvindo e talvez não saiba o que é LTV, LTV é a métrica mais importante do seu negócio. Em qualquer negócio da advocacia. LTV nada mais é do que Lifetime Value. O que é isso? Quantas vezes aquele cliente ou pessoas que ele está indicando, muitas vezes os amigos, os parentes, compram de você? Porque tem gente que joga para vender só uma vez para o cliente. Muito advogado pensa que depois do contrato assinado ele já ganhou. Não, é ali que começa uma relação com aquela pessoa, com aquele cliente, para daqui a pouco ele tá te indicando outras pessoas, para daqui a pouco ele trazer a família, para daqui a pouco ele ter um problema que muitas vezes nem é da sua área, mas ele vai querer o Dr. Cleverson, porque ele foi muito bem atendido por você. E aí você, por sua vez, vai linkar com um parceiro, vai monetizar, vai fazer uma parceria e vai atender qualquer área do direito. Então, a gente precisa entender isso. O LTV é uma das métricas mais importantes e o advogado muitas vezes não se preocupa com isso. Ô Cleverson, eu queria te fazer uma pergunta aqui, voltando um pouco. A gente falou de família. Como é que foi para sua família essa mudança de, poxa, agora que a gente vai viver uma vida de princípios, né? Não que não vivesse antes, mas agora isso vai estar aqui taxativo, a gente vai prosperar, a gente vai ganhar dinheiro ajudando as pessoas e nós somos um time agora. Eu tô te perguntando isso porque eu conheci seu filho lá no evento, eu conversei com ele um pouco ali rápido, até tirei uma selfie com ele, postei, você viu na época? Gostou? E eu gostei muito dele. E eu vi que ele tá na mesma cultura que você, cara. Como é que você fez isso? Na verdade, todos os seres humanos deveriam viver servindo de exemplo. A gente, quando pensa em ter filhos, a gente tem que primeiro pensar em ser responsável e ser exemplo. Ter uma atitude que demonstra a eles o que é o caminho certo. Tanto da igreja como também dos negócios, no mundo dos negócios. Ele tem uma história até engraçada. Ele fazia engenharia elétrica. Uhum. Aí veio o advento da pandemia, para tudo, não roda mais ônibus, e a gente trouxe ele para ficar em casa. Uhum. E nisso, eu estava trabalhando home office dentro do escritório, portas fechadas, e aí ele chegou para mim, pai, eu quero ir contigo trabalhar. Então vamos, filho. Levei ele para dentro do escritório. Acabou a pandemia, ele falou, pai, agora eu quero fazer direito. Isso aí. E isso para mim foi um orgulho, porque é sinal que ele estava vendo que ali tinha um caminho e tinha um futuro que vinha do pai fazendo as coisas certas. Que você era o exemplo para ele. Exatamente. E aí, eu em 2020, ele conheceu o Mac. Uhum. Ele é lá da minha cidade. Sim. Aí, o Mac mexendo em negócio de internet, eu falei, Guilherme, isso não vai dar em nada. O pai do Mac, acho que tinha um cartório lá. Tinha um cartório, Exato. exatamente. Uhum. Aí eu falei assim, Guilherme, isso não vai dar nada. Tirei o futuro dele, ele estava junto com o Mac. Uhum. E hoje, olha onde o Mac está, e agora eu quero dar isso para ele nesse ambiente. Na advocacia. Por isso que eu já levei ele em 2 SAF Experience. Esse ano, acho que ele vai no Mastermind comigo. Legal. Inclusive, ele está nessa mesma mentalidade. Por quê? Final do ano passado, eu fui no Mastermind em Floripa. Uhum. Levei a minha esposa. E lá eu vi aquela entrega das plaquinhas. E eu pensei, o ano que vem eu vou estar lá pegando... Vou pegar uma dessa. Vou pegar aquela primeira de 500 mil. Isso aí. Cheguei em casa, falei para ele, Guilherme, o ano que vem nós vamos estar lá. Quando foi agora, ele falou, pai, pode esperar que não vai ser aquela não, vai ser a maior. É isso aí. E agora, em maio, nós estamos iniciando em maio com essa meta já batida. Muito bom, Cleverson. Então a gente vai, eu vou levar ele, vou mostrar para ele que é possível, e ele vai estar nesse ambiente comigo, até onde eu puder. É isso aí, meu irmão. Cara, que massa. Eu fico... Isso aí pra mim vale mais do que qualquer dinheiro, cara. Porque hoje eu sou pai e eu tenho outra visão da vida, né? Quando eu comecei esse negócio aqui, não é que antes eu era mais mercadológico, não é isso. Mas hoje eu penso em outros impactos além do dinheiro. Então você vê lá no evento, eu levo meu filho, eu quero que ele esteja ali. Eu estimulo que as pessoas levem os filhos, levem os maridos, as esposas, pra estar no mesmo ambiente. Maior prova disso, eu trouxe a minha esposa pra fazer o que eu faço.
Ela não Exatamente. fazia, não precisava fazer, podia ser uma esposa troféu. Eu trouxe ela, falei, vamos ajudar o povo a mudar de vida, vamos desbloquear a galera, vamos mostrar que é possível. Então, um feedback desse aí deixa meu coração muito mais quente do que muitas vezes um Pix, cara. E tamo Exatamente. junto sempre, conta sempre comigo. Eu queria te perguntar outra coisa. E sua esposa? Como é que foi nessa história? Porque eu imagino que, né, às vezes, assim, causa um certo espanto na esposa. E ainda tem uma terceira coisa dela, depois de eu ter feito ela assistir os podcasts. Qualquer coisinha que a gente sai da linha lá, ou tem uma desavença assim, ela, Guilherme, pode falar lá pro Saf, olha aí. Ele já tá fazendo errado. Tá vendo? Olha aí, Guilherme, pode falar pro Saf. É isso aí. Então, você virou figura carimbada lá dentro de casa. Que bom, meu irmão. Que bom, que massa. E aí eu mostrei para ela que a Marcela também estava fazendo parte, estava já palestrando. Inclusive, eu tirei uma foto do teu filho na hora lá do evento, mandei para ela, ela achou a coisa mais linda. Massa. Então, assim, ela é o nosso porto seguro. Isso. Ela está trabalhando comigo lá de recepcionista. Por quê? Porque ela atende todo mundo bem, melhor que eu, conduz, e ela é que está do meu lado. Sim, e ninguém vai querer que dê mais certo que ela. Exatamente. Tá? São seus olhos ali dentro. Inclusive, quando eu fui construir o escritório, eu ia fazer só a parte de baixo. Ela falou assim, não, vamos fazer logo em cima. Então tá bom, vamos fazer em cima. Quando chegou a parte de cima, vamos colocar móveis planejados, vai ficar coisa mais bonita. E aí que eu pensei, ela colocou o pé junto comigo. Exatamente. E Deus deu o chão para minha família toda. Exatamente. E aí, quando você tem a coragem, que é um atributo bíblico, você precisa ter coragem na sua vida, homem principalmente. Né? Claro que eu não vou levantar a bandeira de machismo jamais aqui. A mulher, ela deve ocupar o mercado de trabalho também. Mas a gente deve saber também que, biblicamente, o homem é quem tem que prover. Exato. O homem é quem tem... Cara, se a sua mulher trabalha e te ajuda, muito legal, a minha também. Mas a responsabilidade é minha. E aí, quando você tem uma mulher que te ajuda e te dá todo o amparo para que isso aconteça, aí você tem uma mulher que edifica o lar. E essa é a mulher sábia. É a mulher que acredita no sonho do marido e, mais do que isso, acredita no potencial dele para atingir esses sonhos. Porque eu vejo muito isso. Às vezes o marido é uma máquina, o cara quer ir, quer alavancar, quer subir, quer fazer acontecer, mas a esposa segura o cara lá embaixo. Então ela não deixa com que o marido desbrave o seu potencial. E aí gira um efeito em cadeia. Porque você imagina, Cleves, se você tivesse uma mulher que não te apoiasse, você não ia empreender, você não empreendendo, você não ia poder dar o exemplo pro seu filho, não dando o exemplo pro seu filho e não empreendendo, você não ajuda clientes, você não ajuda seu filho a cada vez ajudar mais clientes, esses clientes, por sua vez, e aí vira um efeito dominó. Né? E você percebeu qual é o sentido da família? Quando você teve o filho e você trouxe a esposa para fazer o que você faz. Igualmente quando eu trouxe ela para estar do meu lado dentro do escritório, o meu filho dentro do escritório, eu trouxe eles para ver como funciona e que não é algo impossível. Exato. Quando a gente está no ambiente, igual a gente fala, o ambiente certo nos leva a pessoas certas, a ideias certas, a ações certas e resultados certos. Exato. Eu também passei para eles que a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem. Exatamente. Se a nossa família estiver junto com famílias prósperas, nós vamos ser a próxima família próspera. Exatamente. Se a gente estiver no lado de famílias erradas, a gente vai ser a próxima. Qual caminho a gente quer seguir? É claro que é das famílias prósperas. Então vamos estar no caminho certo. Se você quer ser um advogado próspero, um advogado que ganha dinheiro, você precisa andar com advogados prósperos que ganham dinheiro. Se você quer ser um advogado frustrado, um advogado falido, continua andando com seus amigos que são frustrados, que são falidos. Essa é a maior premissa. Você é a média das pessoas que você convive no dia a dia. E a boa notícia é que você pode escolher com quais pessoas você quer conviver. Ai, Saf, mas meu amigo de infância, o que vai pensar de mim? Ai, mas o cara que formou comigo, o que vai pensar de mim? Ai, mas o meu sócio que tá comigo desde o início, o que eles vão pensar de mim? Que se dane o que as pessoas vão pensar de você. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas vão falar mal de você fazendo ou você não fazendo. Se você não faz, vão falar mal porque você não faz. Se você faz, vão falar mal porque você faz. Então faz, uai. Faz o negócio acontecer. E os advogados prósperos, eles não querem te derrubar. Eles pegam na tua mão e te mostram o caminho certo, porque pelo errado eles já passaram. Exatamente. Então, se você pegar na mão daquele advogado próspero, daquele advogado que deu certo, você pode, no sentido da palavra, copiar que você vai dar certo. Exatamente. Basta executar. E o que vocês precisam entender é que os advogados prósperos, eles não te veem como concorrente, eles te veem como parceiro. Exatamente. Porque no final da noite vocês vão fazer negócio junto.
Vocês vão fazer negócio junto. Talvez você tenha um cliente para aquela área dele, talvez ele tenha área para o seu cliente, talvez... Enfim, vocês vão trocando os clientes, vão trocando parcerias, vão se relacionando, eventualmente sai até uma nova sociedade e as coisas vão acontecendo. Agora, para isso, você precisa se provocar a deixar de ser um advogado arcaico da velha advocacia, que anda só com gente frustrada, que anda só com gente que vai reclamar, que vai falar mal do judiciário, que vai falar mal da OAB, que vai falar mal do colega e que vai ficar tentando só procurar desculpinha para justificar o fracasso próprio. Exato. Então o que você precisa? Saf, quero mudar de vida, o que eu preciso entender? Você precisa entender a nova advocacia. E aí eu faço um convite para você que está assistindo isso aqui. Aqui embaixo na descrição ou clica em algum lugar da tela, se tiver um link para você clicar e faz a sua inscrição para a nova advocacia. É uma imersão, R$149 para você ter acesso a 3 dias, onde lá eu vou te mostrar essa metodologia e vou te mostrar como que você pode empreender na advocacia. Ô Cleverson, parceria, esse é o assunto que eu puxei aqui, cara. Como é que era para você essa questão de parceria antes de ter acesso a esse tipo de ambiente e como que é hoje? Na verdade, antes de eu participar desse grupo, eu não sabia o que era parceria e eu não fazia parceria. Eu vivia aquela advocacia de ciúme. Uhum. Ah, se eu levar para fulano de tal, se eu levar para o meu colega, eu vou perder o cliente. Vai roubar meu cliente. Exatamente. E enquanto isso não existe. Quando você está no lugar certo e você tem a parceria... Eu hoje mesmo estou fazendo uma parceria com o Luiz Solheiro. Um abraço, Luizão. Beijo, Solheiro. Tamo junto. Um cara maravilhoso. Você tava no evento que ele caiu? Tava. Coloca o take aí na edição aí do seu... Brincadeira, coloca não. Não, pode colocar. Ele gosta. Ele gosta, eu Na sei. verdade, eu acho que ele queria dar uma roladinha pra entrar com... com classe. Isso. Ele ainda falou, se fosse o Marçal, ninguém tava rindo. Exatamente. Um cara maravilhoso. Fenomenal, né? Isso. Então, assim, eu faço previdenciário e causas cíveis. Eu não faço trabalhista, saúde, trânsito, mas hoje eu faço. Porque eu não tenho parceiros, eu tenho sócios. Exatamente. Então, eles são mais que parceiros, são sócios. Então, esse ambiente me proporcionou eu conhecer advogados, sócios no Brasil inteiro. Se amanhã você precisar atender um cliente em São Paulo, você vai ter um escritório em São Paulo para atender um cliente. Exatamente. Eu vim aqui hoje gravar com o Marcelo e eu não tinha onde ficar. Liguei pro Igor. Igor, tô precisando de um auxílio. Meu irmão, pode vir, a casa é sua. Pronto. Aonde eu for. O Igor Dalben? Isso, ele Massa. mesmo. O escritório dele é aqui nesse prédio também. Exatamente. Gente boa demais. Então, querido demais. Você tem parceiros e sócios em todo o ambiente. Exatamente. Por isso que eu te falo mais uma vez, o sucesso ele não é por acaso. Obviamente, existe sim um ponto fora da curva que ficou rico sozinho, que prosperou sozinho, mas na maioria das pessoas que prospera, são pessoas, a maioria das pessoas que prosperam são pessoas que têm fortes aliados. Eu costumo dizer que a advocacia é um esporte coletivo. E é um esporte coletivo da porta para dentro e da porta para fora. É um esporte coletivo da porta para dentro, porque você precisa de um time. Não tem como um advogado fazer tudo sozinho, atender o cliente, fazer a procuração, fazer o contrato, fazer o processo, a peça, juizar, acompanhar, cumprir prazo, acompanhar a perícia. Não tem como um advogado fazer tudo sozinho. Então, da porta para dentro é um esporte coletivo. Você precisa de gente. Mas da porta para fora também é um esporte coletivo. Porque você não precisa enxergar, aliás, você não deve enxergar o seu concorrente como simplesmente um inimigo, um rival. O seu concorrente ele pode continuar concorrendo com você no mercado, mas ser um grande aliado, ser um grande parceiro, onde momentos vocês vão ganhar juntos, momentos um vai ajudar o outro, momentos alguém vai trocar informação que pode mudar seu jogo. As pessoas acham às vezes que parceria é só honorários, né, Cleverson? Não, cara, parceria muitas vezes é uma sacada no hot seat ali. Exatamente. Você troca a ideia, o cara fala, pô, aqui na minha área, aqui na minha cidade eu faço assim, faço assado. E aí o Cleverson, putz, acho que vai aplicar pro meu negócio. Testa e pronto. Alavancou. Demais. Os hot seats são perfeitos. A gente troca tantos insights que você pode não aplicar também só na advocacia. Às vezes tem para a vida. E aí é o que eu queria passar para todo mundo. Ninguém tem sucesso sozinho. Ninguém tem sucesso sozinho. A gente precisa do outro. Inclusive no casamento. Sim. No próprio matrimônio, a gente depende da esposa. Sim. Então ninguém tem sucesso sozinho. Exatamente. Ô Cleverson, uma outra pauta que eu queria conversar com você é sobre o medo que as pessoas têm de investir. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes eu vejo advogados com super potencial, quer ir além, o cara tem uma mente empreendedora, o cara é brilhante, mas na hora que ele precisa comprar um computador para um funcionário, ele já pensa, ai, mas eu tô tirando do meu bolso. Na hora que ele precisa alugar eventualmente uma sala maior, investir num móvel planejado para poder fazer um ambiente mais agradável, um ambiente onde as pessoas performam mais, esse cara trava.
Como que você faz para ser um advogado que consegue visar empreendedorismo e ROI? Ou seja, você pensa, pô, eu vou abrir mão de 2.000 aqui para comprar um computador, mas esse cara vai trabalhar e vai me render mais. Eu vou investir aqui numa sala 50, 60, 100 mil reais, mas aqui vai ser o espaço que eu vou atender meus clientes, isso vai me retornar. Como é que você destravou essa mentalidade para começar a ser o cara que joga para ganhar e não ser o cara que joga para não perder? Justamente dentro desse ambiente. Quando a gente aprendeu que a dívida de alavancagem muda o jogo. Exato. Quando você investe para algo que vai lhe retornar, você pode investir sem medo. Quando você investe num computador, eu, por exemplo, antes de março de 2024, eu não tinha sistema, não tinha nada. Uhum. Eu comecei a investir num sistema que cuida de todo o meu... Monitora os processos? Monitora os processos. Investi num programa que ele junta o WhatsApp, o atendimento. Multicanal. Investi num programa que faz assinatura digital. Uhum. Então, assim, isso muda o jogo quando eu faço algo que está economizando o meu tempo para aumentar o meu ROI, para aumentar o meu ganho. Exato. Então, quando vem a dívida de alavancagem, é claro, é diferente de eu olhar ali um carro e eu ir lá e comprar um carro sem eu ter a necessidade. Exatamente. Aí não, aí você realmente está indo pelo caminho errado. Mas quando você faz uma dívida de alavancagem, onde você investe em algo que vai lhe dar retorno, você pode colocar o pé que Deus dá o chão. Isso não tem erro. Exatamente. Tem muito advogado frustrado que não tem coragem de investir, mas na dívida de consumo está todo comprometido. Eu vejo muitas vezes advogado que não tem coragem de alugar uma sala, advogado que não tem coragem de contratar uma pessoa, advogado que não tem coragem de contratar um sistema, de investir numa mentoria, num grupo de mastermind, mas o cara reclama da advocacia num iPhone 16 parcelado em 12 vezes. Então, será que essa pessoa está priorizando as dívidas certas? Porque existem dívidas que você precisa ter. Uma empresa endividada, ela pode ser muito saudável, desde que aquela dívida caiba no bolso e de que aquela dívida seja uma dívida de alavancagem. Então, eu estou investindo em algo hoje, visando ganhar muito mais ali na frente. E todo empreendedor deve pensar assim. O grande problema é que os advogados eles têm medo da dívida de alavancagem. Não, mas eu vou investir no meu escritório, eu vou comprar um computador, eu vou contratar alguém, mas não tem medo da dívida de consumo. Exato. Primeiro honorários que ele recebe, os primeiros honorários, ele vai lá e financia um carro, ele vai lá e faz uma viagem, ele vai lá e muitas vezes dá entrada no apartamento. E não é que isso não seja bom, eu acho sim que a gente deve viver, deve ter conquistas, conquistar um carro melhor, fazer uma viagem, realizar um sonho, mas você tem que investir no seu negócio. Talvez você está antecipando sonhos, antecipando consumos para não investir no seu negócio e essa fatura vai chegar lá na frente. Então você precisa entender, dívida de alavancagem é saudável. Existe uma grande diferença entre a dívida de alavancagem e a dívida de consumo. A de consumo ela se torna um passivo. Ela só vai tomar dinheiro seu, enquanto a dívida de alavancagem ela se torna um ativo. Ela vai te gerar mais receita. Então as pessoas precisam começar a pensar isso. Exatamente. E como diz Marcelo Saffi, pagar é pedagógico. Eu preciso pagar para mim acessar os locais. Exato. Eu preciso pagar para mim estar no ambiente correto. Exato. Eu preciso pagar para estar num grupo que vai me alavancar. Exato. Não tem como eu estar ali sem eu acrescentar algo. Exatamente. Então eu preciso pagar para mim ter acesso, sabendo que é uma alavancagem e que executando eu vou chegar longe. Exatamente, cara. E isso em todas as dimensões. Eu tava conversando agora com um amigo meu de muito tempo atrás e falando com ele, cara, hoje as pessoas me veem, pô, o Saf tem avião, tem isso, tem aquilo, mas deixa eu te contar, eu sou o mesmo Saf lá de trás. Os mesmos apertos que vocês passam, eu passo também, talvez em outra dimensão. Né? 1 0 a mais no final, 2 0 a mais no final. Mas a grande questão é que o desafio é sempre o mesmo. O desafio é sempre o mesmo. Cara, eu faço parte de 3 masterminds. Cada mastermind desse eu invisto 250 mil reais por ano. Então você imagina, eu tô falando de quase 800 mil reais de investimento. É um apartamento. Só para fazer parte do grupo. Por quê? Porque eu sei que ali dentro tem uma pessoa que quando eu precisar ela me conecta com outro. Eu sei que ali dentro tem uma pessoa que já enfrentou uma dor que eu tô enfrentando ou que eu vou enfrentar. Então, se unir a essas pessoas e investir para estar nesse grupo é o que vai te levar para o próximo nível. Inevitavelmente, não tem como. E aí você pode analisar, não é o Saf que tá falando. Se você analisar os principais empresários de sucesso, aí você pode ver Flávio Augusto, Érico Rocha, todos esses empresários da alta aí da mídia, todos participam ou possuem um próprio mastermind.
sem firula. Ponto final. O que acontece é que muitos querem o sucesso precoce. E eu venho acompanhando, através do grupo, Marcelo Saf, Vitor Lana, Guilherme Nunes, e todos contam. Desde 2019, desde 2020, eu venho fazendo isso, eu venho fazendo aquilo. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Então, muita gente pensa que o sucesso é da noite para o dia, não. A gente tem que trabalhar, executar, perder noites, perder viagens, para que no momento certo a gente faça isso. Exatamente. E aí a pessoa pensa, não, isso aí vai vir em 6 meses. Não, não vem. E teve até um hot seat da Black, que o Leonardo Vettorelli falou, quando eu chegar lá, como eu vou fazer? Como vocês fazem? E aí eu fiz uma call com ele uma semana seguinte e falei, Leonardo, eles trilharam um caminho. Para mim, trilhar esses 3, 4 anos ainda está longe. Então, eu estou muito satisfeito com esse meu início. Exato. Então, Porque para chegar no 10, Cleverson, tem uma trajetória. exatamente. O problema é que as pessoas querem sair do 10 e querem sair do 0 e chegar pro 10 rápido. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um voo de galinha. Você vai passar pelo 1, vai passar pelo 2, na hora que chegar no 3, você cai. Exato. Então, você tem que aprender a gostar do processo. Cara, você imagina, eu emagreci 40 quilos nos últimos 2 anos. Mas eu não acordei 40 quilos mais magro. Eu perdi 2, 4, 6, 8. E aí eu entrei numa calça menor. E essa calça menor ainda estava longe de ser a calça que eu queria. Mas ela já me dava muito mais vontade e motivação para continuar. Então, pô, às vezes as pessoas olham, eu quero o sucesso do Nelson Williams para amanhã. Não vai acontecer. Mas comemora a sua conquista. Então eu costumo dizer o seguinte, tira um retrato. Tira um retrato de quem você é hoje. E daqui a 1 ano, analise esse retrato com o retrato do momento. Porque o principal concorrente que você tem é você mesmo no passado. Esse é o único paradigma que você tem que ter, a única referência. Quem era eu 1 mês atrás? Ah, mas eu não sou o Saf ainda. Mas tá tudo bem, eu também não sou o Nelson Williams. Mas eu tô muito melhor do que o Saf de 1 ano atrás e muito pior do que o Saf do ano que vem. Então é isso que as pessoas precisam entender. E aí, traduzindo isso, qual que é a frase pro advogado que não entendeu isso? É curtir o processo, gostar da jornada. Gostar da jornada. Porque se você aprende a gostar da jornada, quando você atinge o resultado, primeiro, você se sente merecedor daquele resultado. E aí, muitas vezes, cara, eu não curtia a jornada, eu tava mirando só no resultado, e quando o resultado chegava, eu tinha aquela sensação, era só isso? Então a gente fica muito no anseio de querer, de conquistar, e no tédio de possuir. Porque a gente acha que a felicidade tá no 100 mil. Quando eu faturar 100 mil, eu vou ser feliz. E aí você fatura os 100 mil e não ficou feliz. Por quê? Porque agora você quer 200, você quer 300. Então aprenda a gostar do processo, a gostar da jornada. Exatamente. É comemorar todos os pequenos ganhos. Comemorar os pequenos ganhos, porque se você esperar para comemorar o grande, pode ser que ele não chega. Exatamente. E aí você não viveu, você não foi feliz. Você quer ver? A gente tava conversando aqui agora, fora antes do ar. E o Cleverson falando assim, cara, esse ano eu vou fazer uma viagem muito massa, que é muito perto do meu principal sonho. Eu falei com ele, você vai estar do lado. Isso já vai te mostrar que o seu sonho é o próximo. Exato. Tá na fila. É a mesma linha do vendedor. O vendedor, cada não que ele escuta, ele sabe que ele tá mais próximo do sim. E você, cada evolução que você tem, você tá mais próximo do seu objetivo. Eu tô aqui para te dizer no futuro que se você tem um objetivo e acha que só vai ser feliz naquele objetivo, você tá redondamente enganado. Talvez você nem chegue lá. Você precisa aprender a gostar da jornada, a gostar do processo, a vibrar. E aí eu te digo com muita propriedade, eu vibrei muito mais no primeiro carro que eu comprei com meu dinheiro do que no avião, por exemplo. Eu vibrei muito mais nas primeiras conquistas que eu tive do que nas conquistas mais recentes. Então, aprenda a gostar desse processo, porque eu tô aqui pra te dizer que você vai sentir saudade disso aí, cara. Com certeza. Quando você estiver lá em cima, resultado e obviamente, toda consequência, todo resultado financeiro, ele te traz uma série de responsabilidades. Então, o cara olha, eu já faço 5 milhões todo mês. Beleza, mas eu tenho 100 funcionários. Eu tenho aluguel pra cacete. Eu tenho despesa disso, despesa daquilo, enfim. Então, você vai entendendo que muitas vezes o processo é mais saboroso do que o resultado final. Com certeza. E nisso a gente vai vendo a mudança de mentalidade. Como eu entrei em março de 2024, está completando 1 ano, eu organizei o escritório para não ser mais equipe. Então, eu tenho hoje 6 pessoas. Uhum. A gente está num processo de contratação de 2 pessoas para o comercial. Massa. Porque eu estou fazendo um online mais orgânico no meu próprio Instagram.
mas a partir dessas 2 contratações, a gente vai cair forte pro digital. Top. E nesse ano eu já estou lançando um livro, um e-book, um mini curso, e agora a gente vai entrar para a rede YouTube. E vão pra cima. 6 meses, eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo isso. Tudo porque foi uma decisão. Decisão. Às vezes você não tinha a condição, mas foi a decisão. E aí uma outra coisa que eu tenho dito muito, que os advogados não entendem, precisam entender. Advogado, deixa eu te contar uma coisa, a intensidade distorce o tempo. Foi-se a época que você precisava de ter 10, 20 anos de profissão para ter sucesso. Pela primeira vez na história, nós estamos vendo advogado recém-formado, jovens advogados, ganhando muito mais dinheiro do que muito figurão com título de pós-doutorado atrás. Por que será? Porque a intensidade distorce o tempo. Então, se você tá afim, se você se dedica e se você entra de cabeça num projeto, você vai distorcer o tempo. Não interessa se você tem pouco tempo de advocacia. Se você fizer aquilo muito repetidamente e colocar a prosperidade na advocacia como um dos objetivos imediatos da sua vida, você vai distorcer o tempo. É só comparar. Um cara que quer aprender a falar inglês, ele tem algumas alternativas. A primeira alternativa qual que é? Vou me matricular num cursinho de inglês 2 vezes na semana. Talvez daqui 5 anos ele seja fluente em inglês. A segunda alternativa, não, vou me matricular num cursinho intensivo, 5 vezes na semana. Talvez daqui 2 anos ele já seja um cara fluente em inglês. Agora nós temos uma terceira alternativa, que é o cara que pega a mala e vai morar nos Estados Unidos, no interior do interior. 3 meses esse cara tá fluente. Então por que que um cenário demora 3 meses para atingir a fluência, o outro 2 anos e o outro 5 anos? Porque a intensidade distorce o tempo. Então quando as pessoas me perguntam, Saf, como é que eu faço para ter resultado rápido no meu escritório? Como é que eu faço para minha advocacia explodir rápido? Distorça o tempo sendo intenso. Faça só aquilo. Se você for ver, você acabou de falar, tem 1 ano que eu estou no ecossistema, eu já ampliei meu escritório, eu já contratei, estou contratando, eu já trouxe meu filho, minha esposa já acreditou na ideia, eu já fiz um e-book, já fiz um mini curso e já estou indo pro YouTube. Olha o tanto de coisa que em 1 ano. E aí, às vezes, tem gente que entrou lá na turma 2, lá na turma 1, 5 anos atrás, e está até hoje esperando o cenário ideal. De novo, não é a condição que você tem. É a decisão que você toma. O Cleverson tá na cidade, quantos mil habitantes, Cleverson? Tem 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Metade é interior. Ele tem a condição? Não. Mas ele tem a decisão. E a decisão é o que vai fazer ele ter resultado. Então é isso que as pessoas precisam entender. Para ter uma ideia, eu saí ontem, 10 horas da manhã. Chegou hoje? Cheguei hoje, 5 horas da manhã aqui, fiquei no aeroporto, vim pra cá e tô aqui gravando. E volta quando? Volto hoje, 11 horas. Rapaz, chego lá bate de volta só pra gravar. Bate de volta. Tamo junto, Clécio. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Sempre, viu? Você é fera demais. Era meu sonho, realizei. Agora nós estamos realizando. Com certeza. Que massa, cara. Me conta uma coisa aí. Visão para os próximos 5 anos. O que você tem de visão pro seu negócio para 5 anos daí pra frente? Se falasse assim, e aí mira alto, tá, cara? Porque eu sinto, o Marcinho tá ali dentro, ele sabe. Eu sinto o cheiro do potencial das pessoas. E quando eu venho aqui que eu gravo um episódio, não é que eu já gravei com pessoas que não têm potencial, não é isso. Mas quando eu gravo um episódio e a conversa flui desse jeito aqui, é porque a gente tá conversando a mesma língua. E você já deve ter percebido que o Cleverson falou várias coisas que eu falo muito. Exato. Isso quer dizer que ele tá intenso, que ele domina, que ele aplicou, que ele estudou a parada. Então mira pra cima. Nos próximos 5 anos, o que você tem de objetivo, cara? O que vem na sua cabeça? Você virar e falar assim, Cleverson, daqui 5 anos, como é que você quer estar? Pode ser coisa financeira, pode ser de transformação, de propósito, ou pode ser um mix de tudo. Qual que é o seu objetivo? 5 anos. Antes eu pensava em ser o escritório de maior potencial da região e daí do estado do Pará. Mas aí, com tudo isso, eu mudei essa minha ideia. Eu quero ser o escritório que mais transforma vidas no estado do Pará. E depois eu quero ser o escritório que transforma mais vidas no Brasil. Massa. Seja previdenciário, seja civil, seja aquele que está com o nome negativado. Eu quero transformar vidas. Massa, Esse é o meu intuito maior. A consequência que vai vir, é claro que vem, talvez, dinheiro, vem fama, mas isso é uma consequência. O meu propósito de vida é estar com a minha família e transformar a vida de quem precisa. Você tem 2 filhos, né, Cleverson? Sim. Tem Yasmin também. Isso, a Yasmin, ela estava nos Estados Unidos até janeiro agora.
Ela é mais nova que o Guilherme? É mais nova, ela fez 18 anos. Ó, aí fez intercâmbio. Não, a gente deu uma viagem para ela Aham. de presente. Tu vai passar 30 dias lá, era o sonho dela, Sozinha. sozinha. Rapaz, como é que você deixou isso? Nisso, ela passou 6 meses antes fazendo inglês. Aham. Só 6 meses. Quando deu no 20º dia, ela me ligou. Pai, é o seguinte, eu queria ficar. Aí eu falei, se tu vir, você não volta mais. Aham. Se você quer ficar, a hora é agora. Ficou 2 anos. Ficou 2 anos? 2 anos. Que isso, cara? Trabalhava em 2, 3 empregos, tá fluente em inglês. É, tá vendo? Eu usei o exemplo sem saber. Exatamente, eu ia falar, mas eu falei, não, vou esperar a hora. Eu usei o exemplo sem saber. Que Ela loucura. passou 2 anos, é fluente em inglês, é a minha eterna bebê. Que massa, cara. Que legal. Um casal, então, você tem? Isso, tem um casal. Eu tô querendo mais um agora. Imagina se minha menina vai ser um casal também. Vai ser Dizem que a menina. menina é mais próxima do pai do que o menino. É verdade, É Cleverson? verdade, é verdade. Então eu quero menina, viu? Ela Marcela tá ouvindo aí? Ela tem um carinho maior. Sim. Se bem que o Guilherme também tem. Ele chega, me beija tudinho, mas o carinho da filha sempre é um pouquinho maior. Muito massa. Tomara que venha uma menina. Mas o importante é ter saúde. Eu acho Exatamente. que esse é o caminho. Ô, Cleverson, me conta aqui, pra gente já ir encaminhando, eu queria saber o seguinte. O que mudou pra você, cara, depois desse ambiente? De acessar esse ambiente, fazer a minha mentoria? O que mudou pra você no seu dia a dia, na sua vida? Não especificamente dinheiro, mas o que mudou de enxergar coisa que antes você não enxergava? Eu resumiria em dizer para você que eu comecei a enxergar que tudo é possível. Antes a gente Visão. via isso, a Visão. gente tinha uma visão de que aí eu não consigo chegar, eu não consigo fazer. Não, esse cara tá lá dizendo que tem um avião, igual falavam, porque ele é papo de coach. Eu nunca consegui pensar do Marcelo sobre isso. A primeira vez que eu vi, eu acreditei. Eu tenho muito isso comigo. Eu sou de acreditar nas pessoas. Sim, E eu sei que vai dar certo. Então, o que eu penso muito é sobre isso, acreditar. sim. Eu costumo dizer isso. Se as pessoas que me conhecem, que estão ouvindo esse podcast, ou já viu alguma live minha ou algum treinamento meu, se elas só começassem a acreditar no potencial delas, cara, eu já tava feliz. Eu não preciso nem que ela faça a mentoria, a fraternidade, isso é um segundo momento. Mas se no primeiro contato você só olhar pra mim e falar assim, pô, o cara conseguiu. Tem vários alunos que conseguiram. Eu também consigo. Só o fato da pessoa acreditar que é possível, ela já começa a se mexer e ela já tem algum resultado. E muda na vida da gente também a questão daquelas amizades ruins. Aham, Elas são automaticamente expulsas. exato. Porque o sucesso entrega a derrota dos outros. Denuncia. Denuncia a derrota dos demais. Exato. Então, aquele que acha que você não conseguia e você está chegando lá, ele vai automaticamente se expulsar da sua vida. E a gente teve isso. Amizades, o ciclo social. A gente viu a transformação. E para a gente foi uma transformação para melhor. Muito bom. Como eu tenho essas ocupações de estar fazendo, estar melhorando, estar sempre aplicando e executando, a gente não tem tempo para as coisas ruins. Exato. Então, a gente está somente alinhado. Inclusive, o Guilherme também está fazendo e-book, está fazendo um cursinho dele. Tá na mesma vibe nossa. Massa. Então, assim, eu creio que a gente vai chegar longe. Sem dúvida. Eu acredito. Todo advogado de sucesso que prospera, que resolve prosperar, porque é uma decisão, não é uma condição, ele denuncia o fracasso de quem escolheu ficar lá. E tá tudo bem. Levar uma vida medíocre é uma decisão genuína. Não é todo mundo, Cleverson, que vai ter coragem de pegar um avião, bate e volta 48 horas para gravar um podcast. Não é todo mundo que vai ter coragem de reformar uma sala de 60 metros quadrados e colocar dinheiro ali dentro. Não é todo mundo que vai ter coragem de contratar sem saber se tem dinheiro para pagar no mês que vem. Exatamente. Então não é para todo mundo esse papo de prosperar financeiramente. É para quem tem coragem, é para quem tem decisão e para quem, acima de tudo, já teve a visão. Porque, meu amigo, se você enxergou, você tá ouvindo esse episódio aqui, você já enxergou que é possível para você, é possível para você. Agora, se você enxergou por outro lado que não é possível para você, não é possível para você. Então a grande verdade é que você tem razão. E aí, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você almeja, porque você tem razão. Se você acha que é capaz, você é capaz. Se você acha que não é capaz, você não é capaz. Essa é a grande verdade. Tem gente que tem coragem, vai e faz, e tem gente que não tem e vive refém da opinião dos demais. Exatamente. Então, você que não fizer, não tomar decisão, não tiver coragem, você vai viver refém da opinião dos demais. Exatamente. Cleverson, o que você deixa de mensagem
Pra quem tá ouvindo esse episódio aqui, passou voando esse tempo, tá maluco? Pra quem tá ouvindo esse episódio aqui e falou, cara, eu quero um dia estar nesse podcast. O que essa pessoa tem que fazer pra poder chegar aqui, pra ter resultado, pra plantar bastante, colher e hoje contar a história aqui? São 4 pilares. Vamos lá. Decisão, coragem, ambiente e mentalidade. Boa. Se você tiver coragem, você toma a decisão. Você tomando a decisão, você muda o ambiente. Você mudando o ambiente, você vai ter uma mentalidade diferente. Exatamente. E o seu jogo vai mudar. Isso é automático. Exatamente. Executar. Exatamente. Porque também não adianta ter uma obesidade de informações e não executar. Exatamente. Só que o executar é o procedimento. Exato. Então isso vai ser natural. Exatamente. Então, uma receita de bolo para você prosperar na advocacia. Primeiro, decisão. A decisão de prosperar, a decisão de romper, a decisão de fazer diferente, a decisão de querer viver uma vida diferente, de ver outra pessoa e pensar, eu quero ter os resultados dessa pessoa. Não é porque ela chegou lá que eu vou recriminar, não é porque ela chegou lá que ela tá fazendo coisa errada. Não, pelo contrário, eu quero me espelhar nessa pessoa, eu quero me inspirar nessa pessoa para poder chegar lá. E se ele pode, eu posso. Exato. Primeira decisão. Segunda, coragem, porque não adianta você só querer e não ter coragem de colocar o seu na reta. Exato. Vai ter que pôr o seu na reta. Não tem como prosperar sem correr risco. Vai ter que correr risco. E toda pessoa de sucesso, em algum momento da vida, ela deu o all-in dela. Ela colocou tudo a perder, mas podia ser tudo a ganhar. Sim. E na maioria das vezes, se você tem método, você coloca tudo a ganhar. Terceiro, ambiente. Sair do ambiente que não te cabe mais. E não te cabe mais muitas vezes porque as pessoas estão fazendo coisas que você não concorda. Não te cabe mais porque é o grupinho para falar mal dos outros. Não te cabe mais porque as pessoas são desonestas, são desleais. Não te cabe mais porque as pessoas não têm ambição. Não te cabe mais porque as pessoas não querem ir além. Então, resolva sair desse ambiente e pertencer a outro. Isso vai mudar o seu jogo. Começar a sentar numa mesa diferente e ouvir as pessoas falando o que elas estão fazendo vai mudar o seu game. E, por fim, a sua mentalidade. Porque se você não entendeu que tudo está disponível para acessar e que você pode acessar através de um trabalho que transforma a vida das pessoas, através de propósito no que você faz, através de ser exemplo para o seu filho, e aí uma coisa que me marcou, que você falou aqui hoje, é o seguinte, se você quer ter filho, você tem que estar disposto a ser exemplo para alguém. Então, se você não quer mudar essa mentalidade e atingir esses 4 atributos, não queira prosperar. Agora, se você estiver disposto a correr esse risco, vem que você tem um ambiente propício, o solo fértil para as coisas acontecerem aqui. E uma coisa eu tenho certeza, você não vai se arrepender. É isso aí. Cleverson, meu irmão, muito obrigado. Qual que é a sua rede social para a galera te adicionar? @mesomo com 2 es, @advogados. Exatamente. Mesomo.advogados. Mesomos com 2 e. Mesomo.advogados. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Tá aparecendo aqui na tela também. Não deixe de seguir o Cleverson. Meu irmão, muito obrigado, cara. Esse bate-papo aqui, que massa. Passou voando uma horinha nossa. Muito massa. Parabéns pelos seus resultados. E mais do que isso, parabéns pela sua execução. Eu que agradeço. Porque quando eu vejo alguém executando, eu vejo aonde essa pessoa vai chegar. Eu tenho certeza que você vai chegar muito longe. Com fé em Deus. Amém, meu irmão. Obrigado, Amém. viu? Valeu. Um beijo pro Guilherme. Um abraço, né? Melhor um abraço do que um beijo. Um abraço. Um abraço pro Guilherme, um abraço pra Yasmin e um abraço pra sua esposa também, Maria Gorete. Tamo junto, Perfeito. Cleverson. Obrigado, Um meu abraço. irmão. Valeu. Valeu. Esse foi mais um SAFcast. Lembrando que, a nova advocacia vai acontecer nos dias 30 de maio, 31 de maio e 1º de junho. São 3 dias, uma imersão online no Zoom. Eu, você e mais um tanto de gente doida que quer prosperar empreendendo na advocacia. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Clica no link que tá aparecendo aí e vem. Tamo junto. Esse foi mais um SAFcast, episódio 78. Cleverson, obrigado, meu irmão. Abraço. Abraço.